Fala aí, seu bando de VCA, tudo bom com vocês? Tudo bem. Hoje a gente veio aqui pra falar de 3%, que é a nova série original Netflix, a primeira série brasileira em parceria com o Netflix. E eu tenho que falar pra vocês que eu achei a série sensacional, velho. A série tem algumas falhazinhas, continuidade, sabe? Não de continuidade, de continuismo talvez seja a palavra certa. Não. Algumas coisas que não ficaram muito bem explicadas, até porque eles tratam sobre um mundo futurista meio atemporal, sabe? Tipo, a gente não sabe exatamente qual tempo é. Sobram poucas pessoas no mundo e eles têm aquela região lá que talvez seja das últimas pessoas do mundo, sei lá. Isso eles não explicam, não precisa dessa explicação. Como eles tratam desse assunto, algumas coisas sente um pouco de falta de ter explicado, sabe? A série é dividida em duas localidades, que é o lado de cá e o lado de lá. Quando eles estão no lado de lá, eles falam que eles estão no lado de lá? Quando eles estão no lado de lá, eles falam que eles estão no Mar Alto. Você merece viver no Mar Alto. O lado de cá são das pessoas pobres, e o dinheiro ainda vale, sabe? E o pessoal do lado de lá, que é do Mar Alto, só 3% da população consegue passar pra lá. Só pessoas com 20 anos podem prestar o teste pra passar. A série mostra isso. A primeira temporada tem 8 episódios. Como que é esse teste? Bastidores desse teste, que é bem interessante também. Toda a politicagem por trás. A gente vê que o lado de lá realmente não é aquelas mil maravilhas que todo mundo sempre imaginou. Eles também têm problemas políticos, eles também brigam entre eles. 3% da população que passa pro lado de lá é sempre pessoas bem mais inteligentes, sabe, com uma capacidade cognitiva muito melhor, pensadores. Então você coloca todas essas pessoas juntas, um quer se sobressair ao outro, sabe? Vai ter que ter intriga. Você é uma das piores pessoas que eu já entrevistei. Talvez você seja o pior entrevistador que tem. Você está eliminada. Não vai chorar? Eu preciso ir pro lado de lá! A série tem os protagonistas dela que eu achei que eles conseguiram criar muito bem os personagens. O cara de cadeira de roda, que viveu a vida inteira desse jeito, e ele tem uma oportunidade de passar pro lado de lá, que é onde a medicina é avançada. Tem o cara que trapaceia pra passar, sabe? Uns bagulho assim. Tem vários dilemas pessoais, assim, que eu achei bem interessantes na série, que eles conseguiram construir muito bem. A cada episódio eles conseguem contar um pouquinho da história de cada um, a motivação dos personagens. Eu não assisti 3% ainda, mas você falou que do lado de cá, o dinheiro ainda vale? No lado de lá não tem dinheiro? Então, eles não explicaram muito bem como é que funciona, mas provavelmente não. Até porque eles não mostraram nada do lado de lá. O foco dessa temporada foi o processo, na verdade. E eu achei isso até interessante, sabe? É até intrigante você esperar a próxima temporada pra talvez conhecer o lado de lá. Mas o que tudo indica, o dinheiro não faz mais parte da sociedade ganhadora, né? Merecedora, como eles falam. Engraçado isso, né? Porque eu vi algumas pessoas... Eu vi não, né? Você falou que algumas pessoas compararam com Jogos Vorazes e Divergente. E na verdade aqui é uma comparação ok. Tipo, isso não é uma coisa ruim. A proposta da série é a mesma receitinha dos dois. Um futuro sem tempo determinado, em que a sociedade se dividiu em sociedade pobre e sociedade rica. E o pobre quer passar pra lá e ele tem que passar por um teste. E é ok, tipo, é o tema da série esse. E é engraçado porque nesses dois filmes o dinheiro vale muito do lado rico, sabe? E é engraçado ver essa diferença na série. O lado rico, eles não trabalham mais com o dinheiro na forma que a gente conhece. Será que isso é um sinal de sociedade evoluída, realmente? O que dá a entender na série é que eles têm que passar por uma lavagem cerebral pra conseguir viver naquele mundo, sabe? Eles têm que se desapegar de coisas que eles nasceram com isso, tipo, né? Porque as pessoas nascem do lado pobre e crescem com uma ideia de sociedade que eles só têm aquela ideia. Então eles meio que têm que... Eu sei que lavagem cerebral é a palavra errada, mas pensem nisso de uma forma ampla. Como só 3% das pessoas passam, eles têm que achar realmente que as 97% que não passaram porque não merecem. Eles têm que aceitar isso, porque senão você fala, porra, mano, eu passei e minha melhor amiga não passou. Tem até um pastorzinho, assim, tipo, do lado pobre, que ele prega isso. Acredite no processo, que o processo é justo, sabe? O Deus, na verdade, dele é o processo. Algumas pessoas realmente não conseguem aceitar aquilo. É nisso que surge o outro núcleo da série, que são os revoltados. Tem um grupo de revoltados. Que vem aí mais uma parte da receitinha de Jogos Vorazes e Divergente, sabe? Tipo, não aceito o processo, vamos lutar contra. E aí surge a trama. Mas tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Do lado de lá foi feito pra gente como eu. Nosso trabalho é uma questão de vida ou morte. Volta a repetir, não somos especialistas nem nada, somos meros telespectadores e as interpretações. Eu fiquei... Foi a coisa que eu mais tinha medo. Porque série brasileira, filme brasileiro assim, sei lá, eu comparo muito com novela, sabe? Vem ator global na cabeça e venhamos e convenhamos, né, gente? Eu não gosto porque as pessoas falam as coisas certas, sabe? Vamos fazer... Não.
corte rápido. Fazer deste jeito, de dia e de noite. E assim, eles conseguiram fazer bem feito, assim. Achei que as atuações foram boas. Por ter aquele núcleo rico, eles tendem a falar mais certo. Mas eu acho que eles conseguiram separar, sabe? Faz parte. E é legal ver uma coisa tão grandiosa, uma obra grandiosa, em linguagem brasileira. Você consegue se conectar muito mais com os personagens. Legal. E ele se passa no Brasil? Então, Não é tem um determinado local também, não. O lado de lá é numa ilha. Posso ter perdido algum detalhe, não sei, mas o que deu a entender é que aquilo ali é o que tem. Mundo. O mundo é aquilo ali. E não é tão grande assim, sabe? Você sabe que eu sei que não faz parte da proposta da série, assim como não faz parte das propostas dos filmes, Jogos Vorazes Divergentes, mas eu gosto de imaginar em como o mundo chegou nesse estágio, sabe? Tipo, em que momento 97% da população aceitou que só 3% ia ser a parte privilegiada e deixou se convencer disso, sabe? É o que você falou, tem um pastorzinho lá que fica pregando, fica meio que fazendo uma lavagem cerebral mesmo, falando que o processo é justo, que isso que é justo. Em que momento eu aceitei? E quem foi a pessoa que decidiu isso, convenceu um determinado grupo de pessoas que ia ser desse jeito? Eles falam mais ou menos como é que foi a criação há 100 anos, 105 anos atrás do começo da série. Foi um casal que criou isso. Eles falam do casal criador. Eram pobres também, como todo mundo era, e eles decidiram que não, a gente vai ser rico, vai ter tecnologia avançada, vai ter um monte de coisa nova, boa, só que nem todo mundo é merecedor disso. Então a gente vai fazer esse processo pra deixar entrar só quem realmente for merecedor. Bom, acho que só isso. Falamos bastante já. Falei bastante já. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam de 3%. E é isso. Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Ou a qualquer momento. E tchau. Tchau. O que você ia falar? Você tava abrindo a boca. Pra quem ainda não assistiu, fica a dica aí, vale muito a pena. Pra quem tava com medo de ser uma... Sei lá, eu não quero ser mesquinho e idiota de falar que eu não confio nas produções brasileiras, mas Supermax tá aí pra mostrar pra gente que a gente não deve confiar tanto assim mesmo. É questão de públicos, né? Eu tava pensando nisso, tipo, qual público essa série atinge? Eu sei que esse discurso tá parecendo, tá soando meio preconceito aos ouvidos de algumas pessoas, mas, tipo, atinge um público mais jovem, que cresceu junto com a internet. Que cresceu com Black Mirror, né? Isso, que tem essa visão diferente de séries e entretenimento no geral. Talvez não seja assim o fato de ser brasileiro que diz ou não se uma coisa é ruim, mas o fato de que público eles estão querendo atingir. Gente, eu odeio a Globo, tá? Só pra dizer. Eu também. A Globo Filmes lidera aí em questão de produções brasileiras. E nem sempre é bom, né? Na maioria das vezes não é. Porque é isso que a gente tá falando, porque elas buscam um público que elas sempre tiveram, elas não conseguem se desligar desse público. E tomara que a repercussão da série cresça muito. Eu vi algumas pessoas reclamando, mas a grande maioria que eu vi foi elogiando a série, falando que a série foi sensacional mesmo. E eu concordo, eu acho que a série foi muito bem na sua primeira temporada, mas eu acredito que ela tem muito potencial pra melhorar muito na segunda. Que Tá gravando aí.